Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que todo mundo conhece, mas talvez por um ângulo um pouco diferente. Vamos falar das famosas ideias pré-concebidas. Só que, calma, não como uma falha, sabe? Mas como uma parte fundamental da nossa mente, que vale muito a pena a gente entender. Então, para começar, a pergunta que não quer calar. O que é, afinal de contas, uma ideia pré-concebida? A gente ouve essa expressão o tempo todo, muitas vezes com uma carga negativa, né? Mas vamos dar um passo para trás e analisar o que ela realmente significa. E aqui já vem a ideia principal do nosso papo de hoje. Ter ideias preconcebidas não é uma falha de caráter, não é um defeito, é simplesmente uma característica de todo ser humano. É o nosso ponto de partida. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, vamos entender essa verdade universal. Depois, as duas faces que uma ideia pode ter. Vamos falar sobre os desafios que isso cria na convivência e, claro, sobre ferramentas para superar os medos que surgem daí. E, por fim, sobre a importância do caminho do estudo. Vamos lá então, entrando na nossa primeira parte. A verdade é bem simples. A nossa mente, por natureza, cria ideias antes mesmo da gente viver uma situação nova. É basicamente como o nosso cérebro funciona. Vamos olhar para a definição mais básica. O que é uma ideia? É uma representação na nossa mente, certo? Algo que se forma a partir do que a gente vive, das nossas experiências, é o jeito que a gente tem de processar o mundo à nossa volta. E olha que interessante, isso nos leva a uma conclusão bem importante. Se as ideias vêm da nossa experiência, toda vez que a gente encontrar algo novo, o que a nossa mente faz? Ela busca no nosso arquivo interno algo parecido, algo que já conhecemos. Então, nesse sentido, toda ideia é, de certa forma, pré-concebida. Agora, as coisas começam a ficar mais complexas, porque a palavra preconcebida tem dois lados, sabe? Uma face neutra e outra, bem, pejorativa. E a forma como a gente usa isso muda tudo. Olha só a diferença. No sentido neutro, é só planejar algo com antecedência. Simples. Mas é o sentido pejorativo que a gente costuma ouvir, né? Aquela suposição feita sem base real, sem fundamento, muitas vezes usada para desvalorizar a opinião de outra pessoa, quase como um mecanismo de defesa. E é aí que mora o perigo. Quando essas ideias pré-concebidas no sentido negativo entram em jogo, a convivência, especialmente em grupo, pode se tornar um verdadeiro desafio. Começa a gerar atrito, sabe? E o material que a gente está analisando aponta alguns medos muito comuns que nascem daí. Aquela dificuldade de lidar com quem a gente não gosta de cara ou com as diferenças. E os medos, né? Medo de passar vergonha, de ser ridicularizado, o medo de ser ignorado e até o medo da opinião dos outros. Tudo isso pode vir dessas ideias que formamos antes mesmo de conhecer. O resultado disso, muitas vezes, é o distanciamento, o conflito. Mas o ponto fundamental aqui é que esses desafios não precisam ser um beco sem saída. Muito pelo contrário. Eles são, na verdade, oportunidades. Superar tudo isso é que nos faz crescer e criar laços mais fortes. Tá bom, mas como superar esses medos na prática? A fonte que a gente estuda hoje propõe uma estrutura, um jeito de pensar para a gente conseguir encarar esses desafios de frente. A estrutura que é apresentada como exemplo é a da doutrina espírita. A ideia central é enxergar a vida e, principalmente, os nossos relacionamentos como grandes oportunidades de aprender e evoluir. E só essa mudança de chave já pode transformar a maneira como a gente lida com os problemas. E dentro dessa perspectiva, existe um caminho prático. Primeiro, a ideia de que temos múltiplas existências busca tirar um pouco o peso do julgamento dos outros, que é só temporário. Segundo, passar a ver os desafios não como castigo, mas como lição. E terceiro, e talvez o mais difícil, reconhecer que a mudança precisa começar dentro da gente. Essa citação resume muito bem essa filosofia. Em vez de a gente ter medo da crítica, a gente pode passar a vê-la como um feedback, uma dica valiosa sobre os pontos que a gente precisa melhorar. É uma virada de chave bem poderosa, né? E agora a gente chega na nossa última parte, que é sobre como colocar tudo isso em prática. Porque a transformação não cai do céu, né? Ela é resultado de um processo, de dedicação. E o ponto-chave é este: a compreensão de verdade, aquela que transforma, vem do estudo sério, com um método. Não é algo que a gente absorve passivamente. É um processo ativo de aprendizado e que muitas vezes funciona melhor ainda quando é feito em grupo.
E essa citação de Allan Kardec funciona quase como um convite. É um chamado para a gente se aproximar do conhecimento de peito aberto, com boa fé, como ele diz, deixando de lado as nossas certezas absolutas para que a gente possa de verdade aprender algo novo. E é super importante alinhar as expectativas. A fonte deixa claro que isso não é uma solução mágica de um dia para o outro. É uma jornada longa, uma ciência do infinito. O aprendizado nunca para. E assim a gente termina com essa reflexão. Se a gente já entendeu que todo mundo, sem exceção, tem ideias preconcebidas e que o estudo nos dá um caminho para a gente se transformar, a pergunta que fica no ar é: qual é o nosso primeiro passo nessa jornada de conhecimento?